Programa Tua Saúde. Oferecimento Royal Face, Escola Roda Peão, HM Tech e Elos Academia. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Tua Saúde. E hoje vamos falar sobre pneumonia. Pneumonia é uma doença que afeta os pulmões e ela é a causa mais comum por internação e também a principal causa de óbitos por doenças infecciosas em menores de 5 anos. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o médico pneumologista, o Dr. Ricardo Deuducchi. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Natália. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse que existem vários tipos de pneumonia, né? Existem vários tipos. A pneumonia bacteriana é a mais frequente de todas, né? A pneumonia bacteriana, ela acontece principalmente nos extremos de idade, abaixo do primeiro ano de vida e acima dos 60, 70 anos. Existe a pneumonia viral. A gente tem um exemplo aí, hoje em dia, da pneumonia por Covid-19, né? Pelo SARS-CoV-2. É uma pneumonia, geralmente, de uma evolução mais aguda, de uma evolução mais grave, né? E muitas vezes se associa à pneumonia bacteriana também. Existem fungos também que podem causar quadros de pneumonia, mas de uma maneira menos frequente. Por exemplo, o ar-condicionado. Sim. Ele pode ter algum fungo, alguma coisa que ocasiona, por exemplo, a pneumonia? Sim, se às vezes você tiver ar-condicionado cuja manutenção não é feita, você pode ter aí o crescimento de fungos, até mesmo de algumas bactérias, facilitando a contaminação das pessoas, né? Quando a gente sempre ouve falar assim, eu acho que eu estou com princípio de pneumonia. Isso existe? Princípio de pneumonia? A pessoa está ou não está com pneumonia? Ficou uma linguagem muito, muito popular, né? Princípio de pneumonia. Às vezes até alguns médicos falam desse jeito para que o paciente entenda, né? Na verdade, o princípio de pneumonia eu entendo como uma pneumonia ou em fase inicial, ou uma pneumonia pequena. Mas não é um termo mais adequado, né? A gente pode falar uma pneumonia que está bem no... está começando... Ela está... né? Uma pneumonia ainda pequena, está em desenvolvimento. Você pega, por exemplo, no segundo, terceiro dia, às vezes já aparece no raio-x uma pneumonia pequena. Aí depois, se você fizer um raio-x mais para frente, você vai ver que essa pneumonia aumentou. Então, assim, é um termo que não deve ser utilizado. O termo mais certo é falar uma pneumonia numa fase ainda em desenvolvimento. Sim. Então, como o senhor citou, os idosos também, eles são acometidos aí por pneumonia, né? E as crianças também, até 5 anos de idade, a gente vê aí os dados que são principais causas de morte por doenças infecciosas, Sim. né? Então, eu queria, assim, que o senhor explicasse quando que a gente sabe que não é apenas uma gripe forte, mas é uma pneumonia. Quais são os sintomas? A pneumonia, ela pode apresentar um sintoma inicial de um resfriado. Por exemplo, começar com coriza, dor de garganta, dor no corpo, né? E depois já aparecer os sintomas dela mesmo, que são dor para respirar, uma tosse com um catarro amarelo ou esverdeado, uma falta de ar. Então, quando isso acontece, a gente pensa mais em uma pneumonia. Então, a pneumonia ela pode começar como um resfriado e acabar desenvolvendo em pneumonia, ou ela pode aparecer logo de cara mesmo, com tosse com catarro, dor para respirar, falta de ar. Então, se tiver, e além de febre, né? Geralmente febres altas, febres persistentes. Então, se tiver algum desses sintomas, febre alta, tosse com expectoração amarela, dor para respirar e falta de ar, você pode pensar em uma pneumonia, geralmente bacteriana, mas como a gente está num quadro de Covid ainda presente no nosso meio, a gente pode pensar numa pneumonia viral. Nunca se falou tanto, né, em pneumonia como aí nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos. Quando que o paciente com Covid ele ia para o estágio de pneumonia? Então, assim, o Covid,
a grande maioria, quer dizer, mais de 85% das vezes, é um Covid leve a moderado. Você vê aquele quadro assim, dor no corpo, perda de cheiro, febre, não muito alta, mal-estar. Só que entre o 5º e o 10º dia, pode acontecer uma piora dos sintomas. É quando deveria estar terminando. Quando deveria estar terminando, começa a piorar. O que significa piorar? Começa a ter uma falta de ar, percebe que a prostração continua, né? Percebe que começa a ter algum tipo de dor torácica. Então, nesse caso, tem que desconfiar que pode ter desenvolvido uma pneumonia por vírus. Ou até uma pneumonia bacteriana, que acontece em menos de 10% dos casos de Covid. Pneumonia bacteriana associada com pneumonia viral, mas pode acontecer também. Por isso que a gente fala, ótima pergunta que você fez, em relação a usar antibiótico no Covid. Como eu falei, grande parte das vezes tem uma evolução muito boa, com ou sem medicamento. Então, menos que 10% das vezes você tem bactéria. Então, se você usar antibiótico muito no começo do quadro, você pode precisar mais para frente desse mesmo antibiótico. Tá? Então, a gente está evitando. Já se usou bastante antibiótico. Numa fase que a gente não sabia quase nada da doença. Mas hoje a gente tem segurado esses antibióticos, porque eles podem fazer falta lá na frente, ou ainda pode causar efeito colateral desnecessário, já que a gente sabe que é uma infecção viral, é uma infecção que poucas vezes piora, e menos ainda que tenha bactéria na associação. O senhor tratou muita gente com Covid, né? Esses pacientes que tiveram Covid, muitos tiveram sequela, falta de ar, cansaço, tiveram que fazer aí um acompanhamento? Não, sim. O que acontece no Covid é que você tem basicamente 3 tipos de pacientes, né? Você tem aquele paciente, aquela pessoa que não internou, que conseguiu tratar em casa, tem aquela pessoa que internou e ficou na enfermaria, e tem aquela pessoa que internou e precisou ficar na UTI, muitas vezes, a grande maioria das vezes, entubado e com uma internação mais prolongada. Todos eles podem apresentar sequelas depois que passam os 15. A gente considera sequelas mesmo após 30 dias do início dos sintomas. Que a gente fala do Covid longo ou pós-Covid, acima de 30 dias do início dos sintomas. É óbvio que quanto mais a pessoa precisou de atendimento médico, de respirador, de drogas que eu falo, medicamentos, óbvio, quanto mais necessidade de suporte essa pessoa teve, mais chance ela tem de desenvolver sequelas. As sequelas são principalmente na parte respiratória. Falta de ar. Sim. Quer dizer, eles falam que até 50% das pessoas têm algum grau de falta de ar. Falta de ar assim que dura muitos meses. Fadiga, exaustão. A pessoa fica em pé um pouco, tem que cansar. Ela não consegue fazer o que ela fazia antes. Com uma certa esperteza, ela não consegue fazer mais. É muito frequente também a queda de cabelo. Sim, aí eu percebo... Muitas reclamam. Isso, a queda de cabelo, ela independe da gravidade que teve no início. Ela geralmente começa com 3 meses do início dos sintomas e dura até o 6º mês. Já dá para saber o porquê disso? Dá para entender um pouco mais a doença hoje? O que se percebe é que parece que o vírus interfere na produção do cabelo, nas fases de formação do cabelo, né? Formação capilar. Então, essa interferência faz com que, depois de alguns meses, comece a apresentar a queda. Chama eflúvio telógeno isso. Mas ela recupera, normalmente, sem tratamento. É óbvio que se você começa a ver cabelo caindo, desespera, acaba procurando médico, acho que tem que procurar mesmo. Mas, assim, uma notícia boa é que isso normalmente recupera depois de alguns meses. Perda de cheiro ou redução do cheiro, redução do gosto, isso é muito frequente, a persistência. A perda total, ela normalmente se recupera dentro de um mês. Só que a perda parcial, essa daí demora para recuperar. Existem mecanismos que os otorrinos usam, os fonos, os otorrinos usam para saber se tem uma perda parcial. Se eles fazem em consultório, no hospital, eles têm uns kits lá que testam. E a chance de uma pessoa apresentar uma redução parcial por um longo tempo é muito alta.
quando eles fazem testes específicos. Muito interessante. O que muitas vezes as pessoas apresentam também sintomas cardíacos. Então, palpitações, elas começam a perceber que vão fazer um esforço, a frequência cardíaca delas aumenta muito. Dor torácica. Muitas vezes sintomas articulares, principalmente pessoas que já têm algum tipo de reumatismo. Começa a ter esse reumatismo, ele começa a crescer muito. A pessoa começa a ter dor no corpo, dores articulares, às vezes até inchaços. Quer dizer, agravou por causa da Covid. Agravou por causa do Covid, exatamente. Sintomas da parte neuropsiquiátrica, da parte cognitiva, então, muito esquecimento. Sim, muita gente falando isso. Muita gente. Eles falam como um branco, né? Sim. Vai falar uma frase, vai Esquece. lembrar de alguma coisa, vai tentar puxar. Opa, não está acontecendo, né? Olha só o que esse vírus faz com o nosso organismo. Alguns estudos mostraram que a média de melhorar a parte de memória, 8 meses. Meu Deus. Com ou sem tratamento. Óbvio que se você inicia um tratamento cognitivo aí, acaba melhorando antes, mas 8 meses. É como uma gestante. Exatamente. A gestante também perde um pouco de memória, né? Então demora aí um tempinho, fica meio esquecido. E o que eu ouço mais é assim, eu precisei fazer fisioterapia depois do Covid, eu não sou mais a mesma pessoa. A gente ouve bastante isso. Eu acho que as fisioterapeutas são fundamentais, tanto do período de Covid mesmo, principalmente no âmbito hospitalar, mas no pós-Covid. Eu acho assim, eu considero que todo mundo que fica internado, mesmo que não ficou em UTI, mesmo que ficou... Eu considero e sempre encaminho para a fisioterapia. Acho que as fisioterapeutas têm as armas necessárias para o cansaço, para a reabilitação cardiovascular, muscular acontecer. Eu acho que elas são essenciais nessa parte. Para fortalecer. Para fortalecimento, para a pessoa voltar à rotina que fazia antes. Muitos que ficam internados acabam não conseguindo nem andar. Muito debilitados. Muito debilitados. Mas outros referem cansaço. E esse cansaço, e outros que eu falo, às vezes até gente que não internou. E esse cansaço, muitas lives eu tenho visto, muitos estudos eu tenho lido, e a gente percebe que a única conclusão que eles tiram é que o vírus ataca músculo periférico. Ele ataca músculo do braço e ele ataca músculo das pernas. Ninguém sabe por quê, mas ele ataca. Então, a fisioterapia é a arma contra isso. Quer dizer, você tem cansaço, mas você tem que fazer exercício. Porque se você ficar parado, você vai ter mais cansaço. E vira uma bola de neve. O cansaço faz você ficar sedentário. E o ficar sedentário gera mais cansaço. Exatamente. E você não sai desse circuito. Então, para sair desse circuito, é exercício. E quem vai te ajudar a fazer exercício? Fisioterapeuta, educador físico. Então, o exercício... É importante também a pessoa voltar para a academia, porque tem gente que fala assim, eu me sinto muito cansado, eu parei de fazer academia. É importante até ir ao médico, ter uma orientação de o que pode ser feito, qual tipo de exercício que pode ser feito para também não prejudicar. Se a pessoa já sofre de algum problema cardíaco, ela tem que ir no cardiologista antes de voltar à academia, mesmo que ela já fazia antes. Agora, uma pessoa que não tem doença cardíaca conhecida, o que se fala assim, quadro leve, quadro que ficou em casa. Pelo menos um mês para voltar para a academia. Pelo menos um mês para voltar se ela já fazia. Pelo menos um mês. Se ela ficou em casa e não tem problema cardíaco. Se é uma pessoa que ficou internada, pelo menos aí para a academia mesmo, uns 3 meses. Né? Óbvio que se o paciente já estiver sentindo bem, mas nesse caso de internação, é melhor. Se ele ficou internado por Covid, vai no cardio antes para ficar mais tranquilo. Tá? Isso na academia mesmo, né? Fisioterapia não. Fisioterapia está liberado desde que ele saiu do hospital e desde que saiu. É essencial. Né? É essencial. Fisioterapia não. E no dia 12 de novembro foi comemorado o Dia Mundial da Pneumonia. Né? A data foi criada em 2009 para conscientizar a população e também estimular a adoção de políticas de combate à doença. É uma data importante, né, doutor? É pouco divulgada a doença ainda, né? A gente não vê tantas coisas falando sobre a pneumonia, né? Sim.
A pneumonia, como você bem disse no começo, é a doença infecciosa que mais mata no mundo. Né? E creio que seja a que mais interna. Então, é uma doença assim, muito prevalente, né? Muito incidente. O que acontece? Quem vai ter pneumonia? Vamos esquecer um pouquinho do Covid, né? Que aí qualquer pessoa podia ter. Mas a pneumonia bacteriana, que no caso desse dia da pneumonia, a gente fala mais em relação à pneumonia bacteriana. Quem vai ter são principalmente os extremos de idade. Como eu falei, antes do primeiro, segundo ano de vida e depois dos 70. Só que depois dos 50 anos, o nosso sistema imunológico já cai. A nossa imunidade, a gente chama de imunossenescência isso. A nossa imunidade natural ela vai caindo. Então, é quando começa a aumentar muito o risco de você desenvolver uma pneumonia. Então, por isso que acaba sendo a principal causa. Nos países, nos locais onde você tem menos assistência médica, uma nutrição, um grau de desnutrição maior ainda, você vai ver que a incidência e a prevalência aumentam muito. Mas é uma doença muito comum. Dizem até que todo mundo vai ter uma pneumonia antes de morrer. Uma doença que ela anda entre nós. Antes do Covid, ela já estava entre nós. E na população mais frágil, na população de idosos com Alzheimer, com distúrbio de deglutição, ela anda muito mais. Ela corre ali dentro. Né? É muito comum. É muito frequente, às vezes, os mais vulneráveis, né? Que são os muito idosos, os acamados, os com doenças neurodegenerativas, é muito comum eles terem 3, 4, 5 pneumonias dentro de um ano. E você não tem o que fazer para prevenir isso, porque a doença... Nem a vitamina. Vitaminas, assim, não tem quase nada de comprovação. É porque ele ataca diretamente os pulmões, né? Você tem pneumonia principalmente por... A principal causa de pneumonia, da pneumonia bacteriana, no caso, é da gente mesmo. As bactérias que causam a pneumonia, elas estão na nossa faringe. E por algum motivo, essas bactérias ficaram ou mais agressivas, ou elas foram aspiradas com uma maior quantidade, ou no caso a imunidade está baixa que não conseguiu detê-las. Mas a bactéria que produz a pneumonia, de maneira geral, ela é nossa. Ela já vive na nossa garganta. Diferente quando o paciente é internado, porque aí é uma flora hospitalar, é diferente dos germes que tem no hospital, que tem no asilo, por exemplo. Quando cai nossa resistência, essas bactérias que estão aqui presentes... Pode desenvolver. Ou quando ficou um bicho mais virulento, uma bactéria mais agressiva, né? Ou ainda quando você aspirou uma grande quantidade de secreção da boca para o pulmão. Por exemplo, pacientes que têm dificuldade de engolir. Então, a disfagia, que é a dificuldade de engolir alimentos sólidos, líquidos, ela tem que ser sempre procurada e tentar ser tratada, porque ela causa muita pneumonia. E tem as vacinas também, né, doutor? Tem as vacinas. As vacinas, elas não são muito populares de pneumonia. Elas são caras. Na verdade, são dois tipos, né? Uma não é marca comercial, posso falar. Uma chama Prevenar 13. Quer dizer, não é... não tem nenhum conflito de interesse com essas marcas, mas um chama Prevenar 13 e a outra Pneumo 23. A Prevenar 13, por enquanto, só em clínicas de vacina. Até farmácias hoje em dia estão aplicando. E a Pneumo 23, ela é disponível em qualquer centro de posto de saúde. Tem. O BS tem. Você tem que tomar as duas para ter uma boa proteção contra as pneumonias, principalmente contra as formas graves das pneumonias. É porque cada uma é por causa de um tipo de pneumonia. Só que são dezenas ou centenas de tipos de bactéria. A Prevenar 13 e a Pneumo 23, elas protegem contra a pneumonia pneumocócica, que é o agente mais comum. Mas não protege contra o estafilococcus, que ainda não tem vacina, contra a moraxella, que não tem vacina. Protege contra o pneumococo, que é o mais comum agente. Né? E para quem que é recomendada essas vacinas? Para todo mundo ou tem uma faixa etária que a pessoa deve já tomar? É obrigatório? Normalmente, como eu faço mais a parte de crianças maiores adultas, a gente recomenda para todos os pacientes que têm alguma pneumopatia, enfisema, asma, bronquiectasia, fibrose, e pacientes que têm algumas doenças imunossupressoras, por exemplo, diabetes, insuficiência renal, insuficiência hepática.
insuficiência cardíaca. Então, se a pessoa tiver qualquer dessas patologias, ela já está indicada. Ou se a pessoa é bem saudável, ela é indicada acima dos 50 anos. Já que você perguntou de vacinas, eu acho que uma vacina interessante que a gente acaba negligenciando um pouco, a gente acaba esquecendo, é da coqueluche. Então, a coqueluche é uma doença viral e que acontece mais nos meses de inverno e que acabam por matar mesmo muita gente e às vezes expõe esse paciente a desenvolver pneumonias bacterianas. Então, a da coqueluche tem que ser usada, principalmente pessoas acima de 50 anos ou com doenças crônicas. É mito ou verdade? A fezes do pombo, ele pode causar pneumonia? Existe uma pneumonia que é muito rara, chama psitacose. Psitacose, que ela pode ser desenvolvida por fezes, uma pneumonia de etiologia fúngica. Chama psitacose, ela pode acontecer. Ela é muito rara, eu vi acho que um caso desde que eu entrei na faculdade. Agora, o que é mais frequente é causar um negócio que chama pneumonia de hipersensibilidade. Que essa não tem a ver com vírus, bactérias, nada. Tem a ver mais com antígenos da pena do pombo. Que o organismo da pessoa desenvolve uma reação de hipersensibilidade e acaba desenvolvendo uma pneumonia que, se não for definido que é por causa do pombo ou de outros pássaros, né? Principalmente pássaros em casa, que a pessoa cuida, cria, ela pode levar a uma forma crônica e muitas vezes irreversível. Então, a presença de pombos no ambiente, por muito tempo, você no mesmo ambiente pode ser prejudicial, sim. Não é mito, não, é verdade. A pneumonia é uma gripe maltratada? É mito ou verdade? Não, essa com certeza é mito, né? Com certeza é mito, porque a pneumonia ela é uma doença que vai acontecer se você tratar o resfriado, a gripe, ou não. Se ela tiver que acontecer, ela vai acontecer. Lembrando que doenças virais, o Covid mesmo, a gente percebe que não tem um tratamento específico. Sim. Né? Quando a gente dá antibiótico, a gente não está tratando o vírus, a gente está tratando uma bactéria. Então, se ela tiver que acontecer, ela vai acontecer. Independente da gripe ou não, né? É. Problemas do coração aumentam o risco de infecção pulmonar? Sim, aí é verdade. Por quê? Quando você tem problema de coração, muitas vezes você pode ter um negócio chamado água no pulmão. O coração ele não consegue bombear direito o sangue para frente. E muitas vezes o plasma do sangue, que é a parte transparente, ela acaba indo para o pulmão. É como se tivesse que levar um monte de peso para frente e você não está aguentando. Você leva o que dá e o resto cai. Mesma coisa, ele leva o sangue, só que o restante fica. E esse que fica vai para o pulmão, que é o órgão onde passa a maior parte do sangue nosso. Né? É o órgão que recebe mais sangue. Então a água no pulmão, ela vem por causa do coração. Olha só. E essa água no pulmão, ela facilita, como é uma água de plasma, na verdade não é água, é plasma, né? Ele é rico em proteínas. E as proteínas são alimentos para as bactérias e outros agentes. Então, o paciente que tem um problema de coração e que está descompensado, ou seja, não está com o seu tratamento otimizado, adequado, é um paciente de risco, sim, de desenvolver pneumonia. Interessante. A vacina da gripe pode evitar a pneumonia? Mito ou verdade? Se for uma... Na verdade, eu diria assim, não é nem mito, nem verdade. É uma meia verdade, não sei se tem esse termo, mas se você tem uma gripe, no caso o H1N1, ou H3N2, os vírus por influenza, eles aumentam bastante o risco de você desenvolver uma pneumonia. Principalmente por uma bactéria que chama Staphylococcus. Então, é mais ou menos verdade. Você vai brecar essa gripe e você vai ter menos chance de desenvolver pneumonia lá na frente. E todo ano, né, tem aí a vacina disponível, a vacina da gripe disponível aí nos postinhos e o pessoal acaba não indo, né? Eu lembro quando minha avó ainda era viva, ela falava que não ia tomar porque era a vacina para matar os idosos. E eu ouço isso até hoje. Falei, eu não vou porque se eu tomar essa vacina eu vou morrer. Infelizmente a cultura popular aí é muito
deixa a vacina como se fosse um ser para fazer o mal, né? Enquanto, na verdade, ela só faz o bem. Só faz o bem. Só faz o bem. E, infelizmente, talvez agora, com o pessoal tomando mais a vacina do Covid, eles começam a lembrar das outras vacinas, que são de graça, na maioria das vezes, e a gente acaba esquecendo de tomar. Uma curiosidade também, a gente está vendo aí que tem a terceira dose agora da vacina do Covid. E o pessoal está com medo de tomar a terceira dose, porque geralmente você toma um reforço daí 1 ano, né? E agora já é tão pertinho aí da segunda dose para a terceira dose. É recomendado? O senhor fala, não, precisa, é importante tomar? Posso dar uma experiência pessoal minha, né? Então, enquanto tinha 6 meses que eu estava fazia 6 meses que eu tinha vacinado, eu não peguei Covid. No sétimo mês, ainda a gente não tinha a disponibilidade do reforço, eu peguei. Então, assim, me protegeu 7 meses. A primeira dose? Não, da segunda dose. Da segunda dose. Me protegeu 7 meses. Porque a partir do 7º mês, os títulos de anticorpos, os anticorpos vão caindo. Então, quando você fica mais vulnerável, né? Fica mais fácil você desenvolver a doença. Então, assim, o reforço deve ser feito a partir de 6 meses da segunda dose. Então, ela não protege 1 ano. Ou se protege muito mal por 1 ano. Então, a gente tem que tomar esse reforço, sim. Mesmo quem já pegou Covid? Mesmo quem já pegou Covid. Porque a gente, eu digo até eu mesmo, né? A gente fala assim, eu já tenho anticorpos, já peguei, já tomei a vacina, a primeira, a segunda dose, não vou tomar a terceira. É importante então tomar. Acho que a gente tem que deixar as nossas chances de pegar Covid as menores possíveis. Sim. E então, acreditar na ciência. Acreditar na ciência. É óbvio que você tem anticorpos. Quando pega Covid, vai ter anticorpos. Mas ninguém sabe a quantidade desses anticorpos. Ninguém sabe a duração desses anticorpos. Então, se você tem a vacina e você pegou a doença, você vai estar mais protegido. Você tem que pensar desse lado. Eu peguei Covid. Eu não tenho muita chance. Mas se você tomar a vacina, você vai ter menos chance ainda. Então, a gente tem que o quê? Aumentar a nossa proteção. Sim. Se a gente tem você tem uma grade em casa. Você tem uma grade em casa. Mas eu tô protegido? Não. Você pode ter alguém que entra na sua casa. Sim. Um ladrão. E pula a grade. Então você quer ter a grade, você quer ter um muro mais alto, você quer ter uma câmera de vigilância. Então eu penso assim no Covid. A gente tem que se defender com todas as armas. Tá? Se você tiver tido infecção, você vai ter anticorpo. Se você usar vacina, você vai ter mais anticorpo ainda. Mesmo porque tem outros tipos também, né? Tem outros tipos, tem essas variantes aí que começaram a crescer lá no exterior. Sim. Quer dizer, está tendo agora novos surtos na Europa, nos Estados Unidos. A mídia está aí aberta para quem quiser. A gente já tem que ficar preocupado. Tem que ficar preocupado. Então, tem que estar vacinado, tem que estar com o reforço em dia, tem que estar com tudo em dia. E tem que sempre pensar que segurança demais não é bobagem. Sim. Tá? A vacina pode dar dor, pode dar febre, pode... Acontece. Eu, por exemplo, tomei vacina 40 dias depois de eu ter pego Covid, não tive nada, tive uma dor no braço. Teve gente que ficou uma noite aí meio mal-estar, tomou um remédio, no outro dia ou daí 2 dias, estava tudo bem. Mas faz parte, né? A gente vê quando as crianças que tem ali o calendário de vacinação, a gente tem que levar e no outro dia também fica moadinha, com dor, com febre. Reação vacinal, Natália, sempre existiu. A impressão que se tem é que tudo é novo. Não, nada é novo. Mas a vacina foi produzida muito rápida. Que bom! Quer dizer que a ciência está evoluindo, né? Deu certo, claro. Então, assim, é uma vacina que vai ser aperfeiçoada? Com toda certeza. Com toda certeza. Todas as vacinas elas vão sendo aperfeiçoadas. Essa também. Essa provavelmente ela vai ter uma maior duração de anticorpos, ela vai ter menos efeitos colaterais futuramente. Mas, infelizmente, o que a gente tem é isso. Infelizmente, é a única arma
cientificamente Sim. que comprova que você fica protegido. E, infelizmente, algumas pessoas não pensam assim, né, doutor? A gente vê que há muitas pessoas que não tomaram e não vão tomar vacina. Falam, eu não vou tomar, eu não confio, eu não sei o que tem nessa vacina, né? Então acaba preferindo aí até se arriscar. Não, com certeza. E você não tomar vacina é uma questão assim, eu não vou tomar vacina porque tal político falou que não é bom, porque tal pessoa falou que não é bom. Mas você tem que ver o que acontece nos teus vizinhos. Se você viu alguém que morreu por causa da vacina, se você conhece alguém que essa pessoa ficou internada por causa da vacina. Eu, particularmente, não conheço Também ninguém. não conheço. Mas eu continuo... A pessoa fala, eu continuo não querendo tomar. Só que você tem que respeitar, às vezes, o teu pai, que é mais idoso. Você tem que respeitar a sua mãe. Você tem que respeitar um bebê de colo, um netinho, alguém que vai te visitar. E que muitas vezes não tem a jovialidade, né? A vitalidade que você, porventura, tem. Então, assim, você não está com medo do Covid. Só que você tem que ter medo por os outros. Você coloca Mais a vida suscetíveis. das pessoas Sim, em risco. você coloca a vida das pessoas em risco. Entendeu? Eu, por exemplo, estava vacinado. Depois de um tempo, os anticorpos começaram a cair. Mas eu tenho certeza que eu fui defendido pelos anticorpos que ainda restaram. Né? Meu quadro foi um quadro leve, foi um quadro tranquilo. Então, assim, poderia não ter sido. Eu tenho certeza disso. Poderia não ter sido leve. Eu ainda estava com anticorpos. Eu tive a doença, mas não tive complicações. Que, infelizmente, pessoas da minha idade ou mais novas tiveram e acabaram falecendo. Né? Exatamente, é importante. Doutor, adorei nosso bate-papo. Agradeço aí os esclarecimentos. Acredito que as dúvidas também das pessoas aí foram esclarecidas. Eu gostaria que o senhor deixasse então um endereço, um telefone, se tem um site, uma rede social que o pessoal possa estar encontrando o senhor aí. Tá, joia. A gente trabalha lá no São Francisco, né? É o único consultório lá no São Francisco, lá na Rua Natal, 453. O telefone é 3521-7791. E a gente tem na rede social, eu não tenho rede social profissional, né? Quem sabe a gente desenvolva aí. Mas tá como Ricardo Del Duque. Qualquer momento a pessoa pode mandar uma mensagem, quiser mandar um WhatsApp, quiser ligar, fica à vontade. Eu estou sempre lá. E nos hospitais aí, no período da manhã. E também eu vou aproveitar, vou mandar um abraço aí para a doutora Andréia, a esposa do doutor Ricardo, que atende lá na mesma clínica, né, doutor? Sim, a Andréia tem uma rede social mais forte, né? Andréia Del Duque. Ela atende lá e ela trabalha comigo na parte ela é odontóloga, né? Na parte geral, a parte de ronco e apneia, ela é muito forte nessa parte. Vou mandar um beijo para ela e convidá-la para vir aqui também no nosso programa. Eu agradeço também a sua companhia. Qualquer dúvida também pode deixar um comentário, a gente pode estar enviando essas suas dúvidas, comentários para o Dr. Ricardo Del Duque, que ele irá responder com certeza a todos vocês. Obrigada pela sua companhia, obrigado, doutor, mais uma vez. O senhor sempre bem-vindo aqui, viu? Obrigado pelo convite, aí, muito bom teu estúdio, teu espaço, o teu projeto, muito interessante e tem tudo para desenvolver ainda mais. Obrigada, doutora, agradeço. Obrigado a todos. E até o próximo programa Tua Saúde. Até lá.